Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o que eu tenho para vocês hoje, meus amados, meus irmãos, é uma pesquisa, um Ibope, mesmo que seja de 2014, mas é aí pelo menos o que eu tenho de último censo, tá? Mas eu quero trazer aí para vocês de forma bem resumida, mas é interessante saber, é interessante que nós, a igreja brasileira, saiba disso, tá bom? Vamos lá junto? Deus chamou toda a igreja para proclamar todo o evangelho em todo o mundo. Há ainda mais de 2.000 povos no mundo sem conhecimento do evangelho. Mais de 2.000 povos, grupos, etnias. Ok? Vamos lá? Cerca de 3.000 línguas sem um verso bíblico em seu idioma e 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. No Brasil, há 8 segmentos reconhecidamente menos evangelizados, sendo 7 socioculturais e 1 socioeconômico. Tá? Vai pegando aí. Número 1. Os indígenas, com 117 etnias sem a presença missionária e sem o conhecimento do Evangelho. Essas etnias, com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo, espalham-se por todo o Brasil, com forte concentração no norte e nordeste. Ok? Então, vai pegando a visão aí, vai entendendo melhor de como as coisas são e como é que elas, de fato, funcionam, né? E infelizmente nós temos aí, são dados que para nós hoje, né, são dados assim bastante relevantes e isso precisa mudar, esse cenário precisa mudar. Número 2, ribeirinhos. Na bacia amazônica há 37.000 comunidades ribeirinhas ao longo de centenas de rios e garapés. As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10.000 dessas comunidades. Em todo o Brasil, falando dos ribeirinhos, tá? Número 3. Ciganos, sobretudo da etnia Calon. Há cerca de 700, aqui deu para entender 700.000. Ciganos Calon no Brasil, e apenas 1.000 se declaram crentes no Senhor Jesus. Então é um disparate. Os ciganos espalham-se por todo o território nacional, nas grandes e pequenas cidades, em comunidades nômades, seminômades ou sedentárias. Então é um número expressivo mesmo, né? Em todo o Brasil, nós temos aí um Brasil que é muito grande. Então em todo o território nacional. Número 4, sertanejos. Louvamos a Deus por tudo que tem ocorrido no sertão nos últimos 10 anos. Centenas de assentamentos sertanejos evangelizados e muitas igrejas plantadas. Há, porém, ainda 6.000 assentamentos sem a presença de uma comunidade evangélica, tá? Ou grupos de pessoas que ensinam o evangelho, as escrituras sagradas, tá? Quinto, os quilombolas. Número 5, quinto, quilombolas, formados por comunidades de afrodescendentes que se alojam ou que se alojaram em áreas mais ou menos remotas nos últimos 200 anos. Isso é pesquisa. Há possivelmente uma estimativa de 5.000 comunidades quilombolas no Brasil, sendo 3.524 oficialmente reconhecidas, cadastradas, e estima-se que 2.000 ainda permanecem sem a presença de uma comunidade evangélica ou de um grupo de pessoas que estão ali dispostas e disponíveis a ensinar as escrituras. Número 6, imigrantes. Há mais de 100 países bem representados no Brasil
por meio de imigrantes de longo prazo, com uma população de quase 300 mil pessoas. Dentre esses, 27 são países onde não há plena liberdade para o envio de missionário ou a pregação do evangelho, ou seja, dificilmente conseguiríamos enviar missionários para diversos países que estão bem representados entre nós, sobretudo em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. Então há um número expressivo aí de imigrantes, né, espalhados aí por essas capitais, esses estados, né? Então, vamos seguindo aqui em frente. Número 7, surdos com limitações de comunicação, pessoas que têm dificuldade. Então vamos lá, há mais de 9 milhões de pessoas nesta categoria em nosso país, e menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. É bastante grande, é um disparate essa distância, né? E esse percentual. Há pouquíssimas ações missionárias especificadamente direcionadas aos surdos em todo o território nacional. Ainda, infelizmente, um número muito pequeno. Tá certo? Número 8. Os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. O oitavo segmento não é sociocultural, mas, como os demais, é socioeconômico. Divide-se em dois extremos, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, né? Dando aí essa ideia, esse disparate, ou melhor, essa distância que há do pobre para o rico rico, tá? As últimas pesquisas nacionais demonstram que a presença evangélica é expressiva nas escalas socioeconômicas, que se encontram entre os dois pontos, porém sensivelmente menor nos extremos. Em alguns estados brasileiros, há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que os demais segmentos socioeconômicos. Tá? Então é um número ainda muito pequeno nos extremos. Tá? A Igreja de Cristo foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo, onde estiver e por onde passar. Mateus 28, 19. É aqui que eu dou uma paradinha de leve para dizer o seguinte: tem muito trabalho a fazer, mas a igreja evangélica, abre aspas, fecha aspas, a igreja evangélica como denominação, como instituição, como empresa, ela não está preparada. Eu quero ressaltar aqui ainda dizendo que é uma vergonha para nós que dizemos ser evangélicos e despreparados para tal. Eu ainda quero até adiantar e ir um pouco mais além. Nós precisamos ser evangelizados. Nós precisamos aprender a ser discípulos. Nós precisamos aprender a ler as Escrituras, a estudar a Bíblia como de fato ela tem que ser. A liderança, os pastores brasileiros, numa maioria, eu não disse todos, eu disse numa maioria, não ensinam, não fazem discípulos, não deixam líderes capacitados, obreiros bem preparados. Então é necessário que isso seja feito. É necessário que haja um despertamento. Ok? Então vamos lá. Para os finalmente, foi-lhes entregue também um critério de prioridade nas ações evangelizadoras, onde Cristo não foi anunciado. Romanos 15, 20. Você dá uma olhadinha em Romanos 15, 20 e você dá uma olhadinha, uma lida também em Mateus. Mateus 28, 19, que é a grande comissão evangelizadora ao qual Cristo mesmo disse e os discípulos, os apóstolos, reiteraram isso, tá? Então vamos lá.
Então é necessário, portanto o momento de orar pelo mundo sem Cristo, pôr uma mão no arado e não olhar para trás, colocar as mãos nos arados ou a mão no arado e não olhar para trás, seguir em frente, sempre em frente, porque a volta de Cristo é iminente, bate às portas. Então é necessário que a igreja acorde, agora, principalmente agora com esse momento que nós estamos vivendo, que Deus está dando a oportunidade para o povo dele ser acordado, ser levantado. E Deus está levantando. Deus está levantando pessoas e anunciando que é necessário um despertamento, um avivamento devido a esse fim dos tempos. Então é necessário aqui que a gente... Aqui a nota de rodapé dizendo que todos esses índices e esse IBGE é do Departamento de Assuntos Indígenas, de Ações e Missões Transculturais do Brasil, tá? Então são dados aqui de pesquisas que foram feitas pela Aliança Evangélica Indígena no Nordeste, Norte e Nordeste, projetos de fronteira, associações pró-ribeirinhas do Brasil e missões de amigos ciganos, né, que envolve aí a parte, principalmente a parte do Nordeste, tá? Então esse IBGE aí foi de 2014, né, 2012, tá? Então tá nessa linha aí, nessa projeção e nessas categorias ao qual eu passei para vocês. Tá bom, meu querido? Era isso que eu tinha para dizer. Então é necessário que a igreja brasileira acorde, se levante, se prepare e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Então nós podemos começar por aqui, né? Podemos começar por onde estamos morando, onde estamos vivendo, e se espalhando até os confins dessa terra, até os confins de toda a terra. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e até um próximo vídeo, se Deus permitir.